Vamos corrigir a atividade da nossa última aula. Atividade essa que era sobre função do segundo grau. A primeira questão. A área de um tapete retangular, cujo comprimento tem 3 metros a mais que a largura, é de 10 metros quadrados. Sua largura mede em metros quanto? Aí você pode ver o desenho do tapete, o tapete retangular, onde nós temos que a largura dele mede x metros, e o comprimento, que é 3 metros a mais que a largura, o comprimento é x mais 3. Bem, como nós sabemos que a área dele é de 10 metros quadrados, e claro, como a área de um retângulo é base vezes altura, então nós vamos pegar a base desse retângulo, que é x, multiplicar pela altura dele, que é x mais 3. Isso vai me dar a área, então isso eu vou pegar e igualar a 10. Distribuindo então agora o produto, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 dá 3x, passo 10 para o primeiro membro com o sinal trocado, menos 10 igual a 0. Então nós chegamos na equação do segundo grau, onde o termo A é 1, o termo B é 3 e o termo C é menos 10. Então vamos pegar a fórmula de delta e vamos substituir. B ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 10. Resolvendo 3 ao quadrado dá 9, menos e menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 10 dá 40. De maneira que o delta será 9 mais 40, que é 49. Bem, se o delta é 49, então pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então x dá igual a menos o b, que é 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então x fica menos 3, mais ou menos 7, que é o valor da raiz do 49, sobre 2. Separa em x' e x duas linhas. O x' é menos 3 mais 7 dividido para 2. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. O x duas linhas é menos 3 menos 7 dividido para 2. Menos 3 menos 7 dá menos 10. Menos 10 dividido para 2 dá menos 5. Bem, se o x' é 2 e se o x duas linhas é menos 5, então o menos 5 ele não convém para a largura do tapete, porque eu não posso ter uma largura negativa. Desse modo, então, a única solução que convém é x igual a 2. Assim, então, a largura do tapete é de 2 metros e a resposta correta é a letra D. A segunda questão. Se Eduardo acertasse os números que são as respostas a um desafio, sua tia daria a ele, em reais, o maior valor entre as respostas do desafio. O desafio era: um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar 20. Qual é este número? Bem, Eduardo acertou e recebeu de sua tia a quantia de quantos reais? Essa quantia de reais, em reais, equivale à maior solução do desafio, como a questão bem definiu. Vamos pensar o seguinte: vamos chamar esse número de x. Se esse número é x, então o quadrado dele é x ao quadrado. Assim, então, na hora que eu digo que a diferença entre o quadrado desse número subtraído de 8 vezes ele é igual a 20, eu posso escrever que x ao quadrado menos 8x é igual a 20. Passo o 20 para o primeiro membro, então vai ficar x ao quadrado menos 8x menos 20 igual a 0. Nós temos aí uma equação do segundo grau, onde o A é 1, o B é menos 8 e o C é menos 20. Então, pegar a fórmula de delta, é B, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 20. Menos 8 ao quadrado é 64, menos e menos dá mais, 4 vezes 20 dá 80. 64 com 80 dá 144. Se o delta é 144, então pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então o x é igual a menos o b, que é menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é 144, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então fica menos e menos dá mais, logo o x é igual a 8, mais ou menos 12, que é a raiz do 144, sobre 2. Separa agora o x', ele é 8 mais 12 dividido para 2.
isso vai dar 20 dividido para 2, que é 10. O x, duas linhas, é 8 menos 12 dividido para 2, isso vai dar menos 4 dividido para 2, que é menos 8. Bem, se o x é 10 e menos 2, o x igual a menos 2 ele não convém para um valor em reais, já que a solução dessa equação vai ser o valor em reais que o Eduardo vai ganhar da tia. Se menos 2 não pode ser o valor em reais, então a única solução que convém é x igual a 10. Dessa forma, então, o Eduardo recebeu R$10 por ter acertado aí o desafio, e a resposta correta é a letra C. A questão 3. Quais são as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0? Vamos lá, bem simples essa questão. Nós temos aí que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, pegar a fórmula de delta, vai ficar B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 6 dá 24. De maneira, então, que o delta é 25 menos 24, que é 1. Bem, se o delta é 1, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. De forma, então, que o x é igual a 5, né, já que menos e menos é mais ou menos 1, que é a raiz quadrada de 1, sobre 2. Separando o x' e o x duas linhas, o x' ele é 5 mais 1 dividido para 2, isso vai dar 6 dividido para 2, que é 3. O x duas linhas é 5 menos 1 dividido para 2, isso vai dar então 4 dividido para 2, que é 2. Bem, dessa forma então, as soluções, as raízes são 2 e 3. E a resposta correta é a letra D. A questão 4. Do total de moedas que Fausto tinha em sua carteira, sabe-se que o seu quíntuplo era igual ao seu quadrado diminuído de 6 unidades. Assim, sendo o número de moedas que Fausto tinha na carteira era igual a quanto? Vamos lá então. Vamos chamar de x a quantidade de moedas que o Fausto tinha. Se o x é a quantidade de moedas que ele tinha, o seu quíntuplo ele é igual ao seu quadrado diminuído de 6 unidades. O seu quíntuplo é 5x, isso é igual ao seu quadrado, que é x ao quadrado, diminuído de 6, portanto, menos 6. Jogando tudo para o primeiro membro, nós teremos aí que menos x ao quadrado, mais 5x, mais 6, igual a 0. Troco o sinal de todo mundo e eu chego na equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x, menos 6, igual a 0. Nessa equação do segundo grau, o A é 1, o B é menos 5 e o C é menos 6. Então, vamos pegar a fórmula de delta. Vai ficar, então, o B, que é menos 5, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, menos e menos dá mais, 4 vezes 6 dá 24. De maneira, então, que o delta é 25 mais 24, que é 49. Bem, se o delta é 49... então, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então o x vai ficar 5, mais ou menos o 7, que é a raiz do 49, sobre 2. Vamos separar, então, x' e x duas linhas. O x' é 5 mais 7 dividido para 2. Isso vai dar 12 dividido para 2, que é 6. O x duas linhas é 5 menos 7 dividido para 2. Isso vai dar menos 2 dividido para 2, que é menos 1. Bem, a resposta negativa ela não convém, porque a gente não pode ter uma quantidade de moedas negativa. Dessa forma, então, a única solução que convém é x igual a 6, de maneira que o Fausto possuía 6 moedas. E a letra correta, o item correto, é o item E. A quinta questão. As dimensões de um jardim são dadas segundo a figura a seguir. Sabendo que sua área é de 2 metros quadrados, as possíveis dimensões em metros desse jardim são. Você olha para o jardim, você percebe que ele é um jardim retangular e ele possui comprimento x
e largura x menos 1. Como eu sei que a área dele é de 2 metros quadrados, então vamos lá. Lembrando que a área é base vezes a altura, então eu pego a base x vezes a altura ou largura, que é x menos 1, isso vai me dar a área, que é 2. Resolvendo, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, passo o 2 para o primeiro membro negativo, então menos 2 igual a 0. Chego na equação do segundo grau, onde o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 2. Então pega a fórmula de delta e vamos substituir. O delta ele é B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Então o delta vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. Portanto, o delta é 1 mais 8, que é 9. Se o delta é 9, pega a fórmula de Bhaskara e vamos substituir também. O x ele é menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Como menos e menos dá mais, então o x vai ficar 1, mais ou menos o 3, que é a raiz do 9, sobre 2. Vamos separar então em x' e x duas linhas. O x' é 1 mais 3 dividido para 2. Isso vai dar 4 dividido para 2, que é 2. O x duas linhas é 1 menos 3 dividido para 2. Isso dá menos 2 dividido para 2, que é menos 1. Portanto, então, nós temos aí que as dimensões do jardim elas não podem ser negativas. Se as dimensões não podem ser negativas, então eu não posso tomar como solução o x igual a menos 1. Portanto, a única solução que convém é x igual a 2. Bem, mas eu não quero saber o valor de x. Eu quero saber as possíveis dimensões. Como as dimensões do jardim são x e x menos 1, se o x for 2, 2 menos 1 vai dar 1. Portanto, as dimensões do jardim serão 1 e 2 metros e a resposta correta é o item D. Com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade abordando aí função do segundo grau.